Olá, queridos, graças e paz. Vamos à nossa meditação devocional de hoje, dia 1/5/2026. Nós estamos em João, capítulo 1, e hoje vamos dar sequência ao verso de número 4, que diz assim: nele estava a vida, e está, continua estando a vida, e a vida era, e continua sendo, ela é, a luz dos homens, da característica da vida e de todo o desenvolvimento humano, ok? Da humanidade. Não só o funcionamento interno da estrutura de estilo de existência da humanidade, mas da funcionalidade de movimentação externa da humanidade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, da humanidade, ok? Nosso versículo de hoje ele enfatiza algo interessante sobre João estar falando da ação de Deus, o fruto profético, o movimento profético, que é a parte que realiza a ação de Deus, e Jesus ser exatamente esse ponto de existência, a ação de Deus dentro do mover profético. É por isso que ele diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome batizarão aqueles que são os meus eleitos. Por quê? Na ação de Jesus, na ação do trabalho de Jesus, na essência de Jesus, existe esse poder, esse efetuar profético, essa ação. Está na essência de Jesus. Ele é a essência que trabalha no setor físico, real, movimentacional, digamos assim, se existir uma palavra assim, no setor das coisas que Deus determinou e organizou. Jesus faz toda a parte de manutenção trina, principalmente física, ok? Externa e material, de essência. Nessa ação, então, João começa a falar que todas as coisas foram feitas, tudo foi feito por ele. E aqui é interessante porque uma das provas extremas de que Jesus está em todo o DNA da existência será quando tudo se acabar, quando a terra se findar. A palavra diz que haverá um momento em que os eleitos do Senhor serão arrebatados para os céus, nós seremos arrebatados, e a terra vai passar um período onde os homens vão querer dominar pelo próprio pensamento. E nesse pequeno tempo que os homens vão querer dominar as coisas no próprio pensamento, já vão querer dominar pelo próprio pensamento por causa da mente roubada pelos espíritos destrutivos que vão enganar a mente humana. Então, o último estado de mentalidade humana vai ser de estilo e qualidade de bestialidade. Ele vai ser perdido na mente, ele vai ser roubado na mente completamente. E quando ele ser roubado completamente na mente humana, ele vai cuidar das coisas de forma influenciada e destrutiva, tão excêntrica, que o resultado vai ser uma própria destruição. Vai destruir tudo, os montes, a terra, vai ser tudo destruído. E quando isso acontecer, será o momento em que o Senhor Deus, ele vai trazer, diz a palavra, o juízo, o dia da ira, a recompensa. E quando ele chegar com esse processo, a Bíblia diz que uma das coisas que vão acontecer é o renascimento, melhor dizendo, a ressurreição de toda a humanidade. Todos os mortos, desde Adão até o último morto daquela época, vai ressuscitar. Ora, se o poder de ressurreição fosse só a capacidade daquele que creu em Deus, que se tornou um só com Deus em espírito, aí ele pudesse ser ressuscitado, mas não, a Bíblia diz que todos serão ressuscitados. Por que o justo e o ímpio vai ressuscitar naquele dia? A palavra diz que o propósito de Deus ressuscitar a todos será para a
processo, o tempo do juízo, onde haverá o trono de Deus e o juízo dele. Ele vai julgar todas as obras. Mas o que nós estamos vendo aqui é a evidência de que só pode ressuscitar se tem sinais da presença de formação de Deus na característica da existência daquele ser humano. Seja ele um ímpio ou seja ele um justo, quando Jesus der a ordem para todos os mortos, desde Adão até o último morto, ressuscitar, a evidência de que Jesus esteve na matéria da essência humana, física, estrutura de ossos e de formação humana física de todo indivíduo, mesmo quando ele foi salvo ou ele permaneceu ímpio ou permaneceu como alguém com espírito e obras mortas, obras destrutivas, obras malignas, obras de iniquidade, de maldade, não vai impedir a ordem de Jesus no último dia, quando ele ressuscitar todos que estiverem mortos, para passar o processo do juízo de Deus. Vai nos provar então que Jesus sempre esteve na matéria física de qualquer essência, independente se aquela matéria ela estava obedecendo em vida a Deus ou ela foi uma matéria aversiva, uma matéria em desobediência, como aquela figueira que Jesus passou por ela e a figueira não deu fruto, e Jesus disse: então você não vai mais dar fruto. Porque isso nos prova de que, independente o ser humano ter dado um fruto ou não, a formação daquele ser humano, ela está debaixo do poder da criação que foi feito entre todas as coisas criadas por Jesus. Então, Jesus está dentro do pensamento do homem, dentro dos sentimentos do homem, dentro das emoções do homem, dentro dos impulsos do homem. Jesus está dentro dos ossos do homem, dentro dos músculos do homem, dentro dos vasos sanguíneos do ser humano, dentro das repartições pulmonares do ser humano. Jesus está em todo o cérebro do ser humano. Jesus está em toda a formação da essência. Ele dá ordem para qualquer coisa e ela se move. Ela acontece na ordem de Deus. Então se Jesus tem tanto poder sobre tudo, por que as maldades acontecem? Porque Jesus deu ao ser humano, ao homem, o período de livre-arbítrio para ele fazer coisas boas, ele escolher fazer o bem ou não. Isso é uma escolha que depois ele vai ter a resposta diante de Deus daquilo que ele decidiu fazer. Então Deus não fica toda hora mandando os anjos aqui dizendo: come isso, não, acorda tal hora, dorme mais, descansa, não faz isso, não faz aquilo. Jesus não vem ficar falando, ensinando coisas que são base de vida e que ele já deixou cada geração para ensinar a próxima geração. Os pais ensinam seus filhos, os filhos ensinam os netos os bisnetos, e assim vai. Coisas que o homem já deve ter a sabedoria de saber agir, Deus não envia os anjos para ficar ensinando. E nem lembrando, alertando, né? E recordando, lembrando o ser humano disso, não. E aí o que acontece? Quando a palavra nos prova de que todas as coisas, no versículo anterior a gente leu, foram feitas por meio dele, sem ele, nada, imagina, nada que você vive, a cadeira que você senta tem uma matéria, e essa matéria foi criada por Deus, e no momento que ele criou a matéria para formar essa cadeira, Jesus estava nessa matéria. E se Jesus está nessa matéria, ele pode vivificar o que ele quiser, na hora que ele quiser. É impressionante. Foi por isso que aquela rocha, quando Deus diz para Moisés: você não bate na rocha, fala com ela. Moisés, irritado, em vez de ter falado com a rocha, bateu na rocha, feriu a rocha. Ela sentiu. Nem por isso ela não ouviu.
Ela não fez o que Deus queria, porque na hora que Moisés bateu na rocha, a água saiu da rocha. Então veja, se uma matéria, né, morta, porque a gente olha para a rocha, ela não está crescendo, ela não tem uma vida gradativa, ela não tem uma vida dentro dela. Ela ouve. Significa que todas as matérias, na ordem de Deus, se Jesus quiser colocar vida sobre elas, Jesus coloca, porque Jesus está em toda a matéria. Nele está e foram criadas todas as coisas, porque Ele é a ação de toda a existência. Agora, Jesus sendo a ação, Jesus é a vivificação, é o motor de vivificação da vida do ser humano, por ser a ação. Verso 4, que é o de hoje, então nós entendemos. Nele quem? Nessa ação, em Jesus, que é a ação. Na ação de Deus, na ação profética, está a vida. Todo mover profético, toda ação de Deus, ela existe para quê? Para gerar vida, para concordar com vida, para manter a originalidade de essência pura, trina, completa da vida. Se o ser humano caminha para destruir a originalidade da vida, ele está indo contra Jesus, porque em Jesus está a ação que contribui, que vai de acordo, que é condizente, que concorda com tudo que protege o ser humano, a existência, naquilo que é a originalidade da vida. Vida de essência de origem pura, natural, sem agressão, na mesma defesa e proteção de velocidade, limite e espaço. Na ação de Jesus está a vida, e a vida é a luz, saída e solução dos homens. Em outra forma de nós entendemos, Jesus trabalha em toda a parte física de ação, e essa parte física de ação, ela é a vida. Se você quer algo de Jesus, Jesus está dizendo: em mim, quando eu estou em algo, quando você me convida para estar numa área, quando você ora para mim fazer alguma coisa, você tem que entender que eu sou a ação. Se você me quer, eu vou com você te dar uma ordem de ação. Se você é o definidor de algo, você tem que agir, porque em Jesus está a vida, a ação. As coisas começam a acontecer com vida, com ação, quando a gente leva para Jesus qualquer assunto, qualquer tema, qualquer circunstância, qualquer área. Ele vai voltar para a gente e vai dizer: hora de agir, hora de tomar uma ação, seja ela uma mudança na nosso estado, nossa instância espiritual, em alguma questão nossa emotiva, ou alguma questão de mudança física. Mas haverá uma atitude de ação, porque na ação está a vida. Onde não tem movimento de ação do ser humano direto ligado com Deus, não tem vida. Então Jesus não manda a pessoa esperar e não fazer nada, e fica sem fazer nada, e todo mundo sem fazer nada, e passa os anos sem nada, e as coisas vão piorando e não tem nada resolvido. Não, tem alguma coisa aí que está ensurdecendo a verdadeira palavra de Cristo. Alguém está barrando a movimentação de Cristo, porque Cristo é a ação. E nessa ação está a vida e saída e solução dos homens, ou seja, de toda causa de necessidade humana. O que Jesus está dizendo? No cuidado que eu tenho com a vida, os meus eleitos, eles vão se mover, se mexer, se movimentar para defender a vida, porque na ação de Deus, na ação profética, em Cristo, que é a ação, está vida, proteção de vida. E esta vida, ela é luz, solução e saída
definições de prevenção, proteção e manutenção presente e futura das gerações para os homens, para a estrutura da humanidade, necessidades da humanidade, áreas nossas como humanos. Então, quando a gente entende que a gente ora para Jesus, Jesus cuida disso, Jesus vem aqui, Jesus faz isso, Jesus trabalha aqui, Jesus cura, Jesus salva, Jesus é uma ação. Nós estamos pedindo que a ação faça algo e naquele algo traga a vida. E se a gente está pedindo para o próprio Jesus que é a ação, em nome da ação, do mover profético, quando a gente ora ao Pai e fala, faça isso, Senhor, como Jesus disse, em meu nome vocês podem pedir ao Pai. No nome de quem? Da essência da ação, do mover profético, no reino profético. Essência de ação, Jesus. Se já estamos pedindo a Deus em nome da ação, significa que a nossa vida vai ter uma ação. Vai ter uma diferença, uma circunstância alterada, uma verdadeira mudança, uma verdadeira ênfase e realidade de fato diferenciado. Por quê? Porque nós estamos pedindo e convidando a ação de Deus, a ação do mover profético para vir e para chegar a nós. Essa ação do mover profético é o próprio Jesus, ok? Que nós possamos então sempre ter esta vida de Cristo, a ação de Cristo em nós, manutenção de todas as áreas, sejam elas espirituais, emocionais, incluso físicas. Jesus veio manter as coisas físicas para o Pai. Nele estava a vida, nessa ação dele está a vida. E essa ação dele é a luz, a saída e a solução para tudo aos homens. Esse versículo nos motiva a querer a manutenção trina de todas as coisas na palavra de Deus, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.